Boa tarde. Gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que já estão conosco e conectados à nossa plataforma. E hoje a NSF lança o 7º webinar da série para a América Latina. Eu agradeço também a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos nesse webinar, pois, como todos sabemos, estamos em tempos de muitos desafios e incertezas, devido à situação gerada por essa pandemia. Então, é hora de nos unirmos. Eu aproveito para lembrar que você poderá interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat localizado na parte direita da sua tela. E os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder algumas de suas perguntas. Nos próximos dias, enviaremos também em seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as perguntas respondidas. Também peço a gentileza de que não se esqueçam de responder à pesquisa de satisfação ao final do webinar. Também, para aqueles que ingressam hoje pela primeira vez nos programas de webinar da NSF, eu gostaria de nos apresentar. A NSF International tem 75 anos de experiência e é uma organização global de saúde pública sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e a segurança dos consumidores em todo o mundo. Através de nossos serviços de standards, análises, certificação e auditoria, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, é claro, os produtos que usamos. Então, sem mais delongas, no webinar de hoje, nós falaremos sobre a nova regulamentação ANP para ISO 21469. E para isso, eu apresento a todos o nosso palestrante de hoje, Vinícius Ferrão. Vinícius é químico, pós-graduado em produção, qualidade e segurança dos alimentos, auditor líder FSC 22000 e possui 10 anos de experiência na indústria de alimentos na área de qualidade e segurança dos alimentos, atuando nas normas de qualidade e sistema de gestão de segurança dos alimentos. Atualmente, é instrutor líder FSPCA e coordenador de treinamentos da NSF Brasil. Informo também que essa apresentação contou com a expertise técnica de Lucas Fonseca, Account Manager do programa de Non-Food Compounds e Food Equipment da NSF. Então, bem-vindo, Vini, e vamos começar a falar sobre esse tema tão importante para a nossa indústria. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Muito obrigada aí pela apresentação. Gostaria só de confirmar contigo se tá me escutando perfeitamente. E gostaria também de agradecer a todos, conforme você falou aí, estamos vivendo num mundo meio louco, né, neste momento, mas a gente sabe que existem outros itens aí que também nos preocupam quando a gente se trata da indústria de alimentos. Então, hoje a gente vai esquecer um pouquinho aí de falar sobre Covid, sobre pandemia, sobre isso que a gente tem passado, e a gente vai conhecer um pouquinho aí as políticas de certificação da NSF e a própria estrutura da norma ISO 21469. E a gente também vai poder verificar essa resolução 804, que foi publicada no final do ano passado, da ANP. Lembrando, gente, que a gente sabe que todo esse processo de produção que está voltado para a parte de indústria de alimentos, a gente sabe que os lubrificantes ele tem que ser de grau alimentício. Então, hoje a gente conta, essa apresentação ela foi montada pensando e considerando que o público que a gente vai estar participando, nada mais é que o público não só
produtores desse determinado produto, mas também as pessoas que utilizam esse lubrificante na indústria, em suas atividades. Então, como que vai ser o nosso webinar aí? A gente vai contar um pouquinho aí da história dessa certificação, um pouquinho aí a gente vai falar dos requisitos regulatórios e essa tendência global, essa demanda que hoje em dia a gente já tem, um pouco sobre a certificação, os recursos e a gente abre aí um espaço para as principais perguntas. Falando aí um pouco da história, a gente sabe aí que neste momento a gente tem que estar preparado para todos os possíveis perigos que estão relacionados aí à produção de alimento. E muitas vezes a gente sabe que nesse cenário a gente acaba esquecendo de olhar alguns pontos, principalmente considerando quando a gente se trata de um material que não é um ingrediente, mas que ele pode entrar em contato incidental com o nosso produto e trazer um determinado risco. Falando aí um pouco da história, o que vale lembrar é que em 98, a partir de 98, a NSF ela começou a coordenar as suas operações dentro desse programa voluntário de registro de lubrificantes. E vale ressaltar aqui que em 2001 houve a primeira publicação de uma lista geral dos produtos que possuem registro com a NSF, o tal conhecido NSF White Book, aquele onde até hoje possui o site, a gente vai até mostrar aqui um pouco mais para frente, onde possui todos os produtos que são registrados. E é interessante lembrar, é interessante ressaltar aqui que a partir de 2005 houve a publicação da ISO 21469, aonde no ano seguinte a NSF desenvolveu o programa de certificação da ISO 21469. E atualmente, falando de registro de produtos, nós temos aí mais de 24 mil produtos registrados. Por que a gente vai falar? Como que eu vou começar explicando aí, né? Porque eu acho que é interessante a gente entender como que funciona essa questão de registro de lubrificante. Bom, basicamente, o programa de certificação da NSF, ela se consiste nessas 3 categorias de registros. O importante é a gente ressaltar que a certificação ISO 21469, ela está dentro do registro H1, ou seja, são os lubrificantes que podem ter um contato incidental com o alimento. As demais categorias, H2, H3, aqui realmente é mais para exemplificar e mostrar. Então, o H2 é aquilo que realmente ele não vai estar próximo ao alimento, e a principal aplicação realmente será aquilo que não vai entrar em contato. O H3, ele é um óleo solúvel, utilizado normalmente para prevenir ferrugem em ganchos, polias ou equipamentos que vão levar realmente essa aplicação. E o H1 é o principal registro do tema que a gente vai conversar então um pouco hoje. A gente vai ver ao final dessa apresentação a diferença da certificação ISO 21469 para a categoria de registro H1, onde levanta os principais pontos em que esse produto ele vai diferenciar os determinados registros e certificações. Então, a gente vai ver os principais itens que vão englobar tanto no registro H1 quanto na ISO 21469. Como eu comentei anteriormente, atualmente o Whitebook ele está liberado para qualquer usuário verificar as informações de registros de produtos que são disponíveis para uso industrial. Então, como que faz para verificar aí? É só realmente você digitar
aqui no site, só um minutinho que eu estou perdido aqui com o meu laser, que achei. Digitar no site aqui da www.nsfwhitebook.org para conferir se o registro está permitido, está válido. Essa realmente aqui é uma ferramenta para que as pessoas utilizem e verifiquem se esse registro está ainda ativo e se está em conformidade com a certificação e com os requisitos especificados pela NSF. Para a ISO 21469, se baseia da mesma forma. Aqui no próprio site da NSF, www.nsf.org/certified/ISO_21469, você também consegue verificar quais são os materiais que são os lubrificantes que são certificados pela NSF. Então essa ferramenta ela agrega muito um valor ao produto. A gente sabe que há muitas empresas que utilizam esse seu website até para consultar quais são os produtos que estão atendendo aí os padrões escolhidos. Então a gente tem a disponibilidade dessa ferramenta. Então, isso foi só mais uma introdução para a gente realmente começar a falar sobre o tema que foi disposto aí, que foi sobre o novo requisito regulatório. Então, aqui, o que eu quero só combinar com vocês, quero deixar muito bem claro, a gente vai dar um overview geral sobre essa resolução, lembrando que não é nenhuma consultoria sobre o regulamento, e sim a gente vai dar essas informações de uma forma geral, conforme a própria publicação da ANP, que é a responsável pelo registro falando de regulamento aqui no Brasil. E a NSF não possui nenhuma responsabilidade sobre essa resolução. A gente quer comentar, então, que dois pontos importantes, né? Alguns pontos importantes a gente vai trazer para você. Nessa resolução, que dispõe aí sobre os critérios de obtenção do registro de graxas e óleos lubrificantes, no artigo 2, ele condiciona quais materiais vão ser condicionados ao registro prévio pela ANP. Então, nesse artigo 2 desta resolução, ele vai falar lá sobre os óleos lubrificantes que são para cárter de motor automotivo, vamos falar aqueles que são para transmissões automotivas, aqueles lubrificantes multifuncionais para veículos, enfim, há uma série de itens que estão dispostos nessa resolução, mas o que é importante a gente lembrar? Que na cláusula 9, né, nona, ele fala sobre óleos e graxas lubrificantes industriais de contato alimentar incidental. Dentro dessa resolução, ainda no artigo 7, sétimo, né, a solicitação de registro dos produtos, eles estão relacionados com o acompanhamento da solicitação de alguns documentos. Então, quais são, né, esses documentos? A gente não vai entrar em detalhe de todos, mas aqui é realmente para demonstrar que junto desse registro ser enviado uma ficha de informação do detentor de registro, produtor ou importador, uma cópia de contrato de prestação de serviço, autorizado pela ANP ou documento assinado por ambas as partes, uma certidão simplificada de ato constitutivo ou instrumento de procuração, uma ficha de dado técnico, uma especificação do lubrificante. Então, nesse artigo, há uma série de requisitos no qual, antes de solicitar o registro junto à ANP, essa documentação aí tem que ser preparada. E nesse próprio artigo 7 aí da resolução, é importante
adequar aí, né, relembrar que o inciso 8º, ele fala da aprovação apenas para os lubrificantes de contato alimentar incidental que possuam certificado de que estejam em conformidade com a norma ISO 21469. Ou seja, na resolução, o registro deste lubrificante com essa aplicação, ele está determinado se você atender a norma ISO 21469. Então, você tem que demonstrar esse certificado. Então, todo esse contexto aí foi justamente para a gente entrar na certificação, para a gente entrar nos requisitos, nos protocolos e no programa da NSF sobre a ISO 21469. Então, é por isso que agora a gente tem visto muita publicação, a gente tem visto posts falando sobre essa demanda. Dentro dessa resolução, também é importante a gente ressaltar esse ponto que fala sobre, no caso de óleos e graxas lubrificantes utilizados em equipamentos da indústria alimentícia ou farmacêutica, em que haja risco de contato acidental com o alimento ou produto, as matérias-primas utilizadas deverão estar de acordo com aquelas aprovadas pela instituição competente. O que é importante ressaltar? Não se limita somente à indústria alimentícia. Então, aqui a gente também está falando de um caso que seria para uma aplicação farmacêutica. Lembrando também, só um adendo a essa legislação, que fica a critério também da própria Agência Nacional de Petróleo, a ANP, solicitar documentos extras ou até mesmo outros testes relacionados ao produto ou amostra de produto para a realização de ensaios físico-químicos. Então, fica sobre demanda aí da ANP. E falando aí de algo que já é bem conhecido das indústrias de alimentos, principalmente aquelas que atualmente têm aí protocolos reconhecidos pelo GFSI já implementado na companhia, o que a gente vê aí? Então, eu trouxe para vocês um pouco o que as normas têm falado, né? As principais normas têm falado. Bom, a SQF, ela está falando ali, equipamentos localizados sobre produtos ou esteiras transportadoras de produtos devem ser lubrificados com lubrificantes de grau alimentício e seu uso controlado para minimizar a contaminação do produto. Então, aqui trouxe até os itens, né, as cláusulas em que cita a utilização desse óleo de grau alimentício. E assim por diante, na BRC, no item 4.75, ele fala lá dos materiais e peças usados para manutenção de equipamentos e instalações devem ser de um grau ou qualidade apropriada. Esses materiais, como óleo lubrificante, que representam risco por contato direto ou indireto com matéria-prima. Até mesmo na FSC, na ISO-TS, fala lá, quando houver o uso de óleo em compressores e havendo possibilidade potencial do ar entrar em contato com o produto, o óleo deve ser de grau alimentício. Então, a gente está vendo que não é um requisito novo para quem já tem um sistema de gestão de segurança dos alimentos implementado. Então, isso a gente já tem um convívio e a gente já tem solicitado dos nossos fornecedores e a gente já tem atuado junto com a equipe de supply, junto com a equipe de manutenção, para a utilização desse material. Esse foi um overview geral para a gente explicar um pouco sobre a certificação ISO 21469 e como que ela funciona. Basicamente, a certificação de lubrificante 21469 da ANSF, ela foi formada aí por um grupo realmente focado no desenvolvimento desse padrão em atendimento à ISO, que especifica o uso, né, a fabricação de lubrificantes com a possibilidade de ter esse contato incidental.
E como eu tinha comentado lá na historinha, lá em 2006, a NSF, junto de alguns key clients aí, acabou desenvolvendo esse programa. Algo que as pessoas têm muita dúvida e é importante a gente estar muito bem alinhado com esse conceito. A gente tem que entender que a ISO 21469, desculpa, ela é uma certificação de produto. Então, ela não é uma auditoria de sistema de gestão e ela também não é uma auditoria de processo. Esse é um grande diferencial e a gente tem que entender que a 21469 ela não vai fornecer requisito específico, por exemplo, para desenhos sanitários de projeto ou linha de operação de fábrica. Ela é realmente uma certificação que ela vai falar sobre a produção de óleos e lubrificantes que podem ter aí o contato no produto incidentalmente. Então, realmente, sobre essa parte de segurança das máquinas aí. E como que funciona essa certificação? A certificação da NSF, ela vai possuir aí, ela vai contemplar a norma ISO 21469, as políticas do programa específico da 21469 e as políticas gerais da NSF. Quando a gente vai entrando aí mais a fundo aí no tema mesmo da certificação, um dos pré-requisitos para você conseguir, para você ter o seu produto certificado pela ISO 21469 é a ISO 9001. Então, ela acaba sendo um pré-requisito para você chegar a alcançar essa certificação do produto 21469. E os requisitos da NSF, elas estão agrupados basicamente em 5 passos. Então, vai ter requisitos de rotulagem, revisão da formulação, um risk assessment, a gente vai entrar mais a fundo aí nesse tema, o teste do produto e a auditoria em loco. Então, o programa em si, de uma visão geral, ela é baseado nesses 5 passos. A gente não vai conseguir detalhar aqui em tão pouco tempo, até porque a gente tem aí, quando a gente vai falar de uma certificação dessa, a gente tem mais de 8 horas aí de treinamento, e em tão pouco tempo. Então, a gente vai pincelar os principais pontos para realmente atingir essa certificação e os principais pontos que nós como avaliadores e utilizadores desse produto, a gente possa cobrar e orientar os nossos fornecedores. Bom, falando aí do primeiro item que eu comentei, que seria o pré-requisito, você ter já em sua empresa certificada no sistema de ISO 9001, esse sistema de gestão de qualidade, na política do programa 21469, ele fala aí que é um pré-requisito para essa certificação que todos os fabricantes, reembaladores do produto certificado, ele deve alcançar e manter esse registro ISO 9001, como um meio de demonstrar a eficácia aí do seu sistema de gestão de qualidade. Então, esse registro ISO 9001, a gente tem que lembrar que sempre deve ser mantido aí com um órgão, né, credenciado, acreditado, e todas as instalações de fabricação ou até mesmo reembalagem, mistura desse produto, eles têm que estar dentro desse escopo e tem que estar dentro dessa certificação ISO 9001. Então, vamos já entrando aí na auditoria. Durante a auditoria, esse produtor ele tem que demonstrar o seu certificado ISO 9001. E por que, né, a ISO 9001 ela é tão importante
quando a gente fala aí, e ela fala aí da certificação 21469, e ela é um pré-requisito. Lembrando lá esse esqueminha aqui do plano do PDCA, a gente sabe que tem todas as partes interessadas, envolvidas aí num sistema de gestão, e a gente não pode esquecer de considerar esse tipo de produto no seu sistema. Então, é por isso que acaba sendo como um pré-requisito dessa certificação você já ter estabelecido o seu sistema de gestão de qualidade. Vamos dar um exemplo aí. Tivemos um problema, tivemos uma reclamação do cliente com esse lubrificante de grau alimentício. E aí, o que a gente fez? A gente registrou essa não conformidade, a gente tomou alguma ação para prevenir que realmente não tivesse recorrência dessa não conformidade. Então, por exemplo, todos os requisitos relacionados ao registro do produto, ele também tem que estar previsto nessa parte do sistema de gestão. Então, quando a gente fala de parte interessada, a gente está falando de cliente, vai estar falando de fornecedor, vai estar falando da parte regulatória. Estamos falando de um sistema como um todo. Então, por isso que acaba sendo um pré-requisito para a certificação. Pontos importantes aí. No item 9.2, onde fala de auditoria interna da ISO 9001, o escopo da produção desse óleo lubrificante, ele tem que estar previsto até para você poder verificar se o seu sistema está rodando da forma como você tinha implementado, se ele está rodando de forma efetiva e se ele está sendo mantido de forma efetiva. No item 9.3, lá onde a gente fala de revisão da alta direção, que é um item onde a gente vai ter lá todas as tendências relacionadas ao produto, ele tem que estar previsto a linha de processo que está fabricando esse produto, a satisfação do cliente, os feedbacks da parte interessada relevantes a esse produto, o grau em que os objetivos de qualidade foram alcançados, toda a parte de desempenho de processo e conformidade, as não conformidades e ações corretivas, conforme eu já tinha mencionado, os resultados de monitoramento e medição, os próprios resultados, né, das auditorias que a gente faz em nosso sistema, o desempenho dos fornecedores que tem um impacto nesse produto. Então, são dois itens muito importantes quando a gente estiver falando da certificação 21469, que estão totalmente relacionados com o sistema de gestão da qualidade. Esse código aqui, que colocamos aqui na apresentação, PP18, a gente vai ver GP3, GP4, são os códigos das políticas internas da NSF. Lembrando aí que a 9001, na verdade, ela é a base para essa 21469, realmente, porque ela traz essa ideia aí de sistema de gestão da qualidade, e a gente sabe que há elementos comuns que vão ter impacto neste produto. Então, realmente, é foco na gestão da qualidade, a melhoria mesmo contínua dos nossos processos, dos nossos negócios, a melhoria do produto e a qualidade aí do serviço. Peraí, não está passando. Foi. A gente vai entrar aqui um pouco mais
um pouco mais em detalhe dessa certificação, de como funciona. Algo que é muito importante quando a gente está falando de certificação de produto, a gente tem uma séria preocupação com rotulagem e rastreabilidade. Não que os outros itens sejam menos importantes, porém, o uso, a rotulagem inadequada, ela traz, a gente sabe que pode trazer sérios riscos aí. A gente pode até dar o exemplo aí de uma fraude, de uma empresa estar usando um produto fraudado. Então, são itens que quando a gente pratica, quando a gente conduz essa certificação, a gente fica muito atento e, e isso é uma premissa, assim, super importante. Então, o que a gente tem que levar em consideração aí? Então, as rotulagens, ela possui o registro no qual esse certificado é aplicado. E isso demonstra, gente, uma forma de uma avaliação independente desse produto. Então, a gente sabe que tendo essa marca aí, essa certificação, é uma avaliação independente daquilo que o produtor dali está fazendo, né? Então, não é uma avaliação interna. Então, isso é algo muito benéfico. Falando aí de um rótulo de um produto certificado, a gente vê que tem alguns itens que minimamente devem conter aí nesse rótulo. Então, por exemplo, nome de empresa, nome comercial do produto, aqui nesse slide o local de produção. Esse é um exemplo, tá, gente? Um exemplo realmente a fins de treinamento. Aqui a gente avalia também os dados do lote do material, isso também é super importante. Essa mensagem abaixo do nome comercial é uma informação no qual determina o uso do produto. Então, por exemplo, produto para corrente e que pode ter contato incidental. Ou ele pode ser tanto descrito de uma forma aberta, ou tanto ele pode ser descrito de uma forma fechada. Então, realmente aqui é uma informação do uso uma adequação de uso do material ali, da aplicação. Validade e as condições, quantidade e as condições de armazenamento do produto. O que é interessante aqui? É possível, e isso até é muito questionável, às vezes as pessoas perguntam, falam assim, qual que é o logo correto? Como que eu consigo verificar se aquele produto ele está realmente certificado pela 21469? Há duas possibilidades de logo, e isso ele é previsto aí, previamente autorizado pela NSF, a utilização dele. Então, por exemplo, há essa possibilidade dele possuir o registro H1 e mais o certificado 21469, ou apenas possuir o registro ISO 21469 abaixo do logo da NSF. Para a gente, o que é importante? Como que a gente vai verificar se esse produto ele está ou não realmente sendo utilizado de forma correta, se ele realmente está aprovado? A gente consegue ver essa informação lá no Whitebook que a gente comentou. Ainda falando aí, igual comentei um pouco sobre rotulagem, no PP2, que é uma política do programa, ele descreve minimamente as informações obrigatórias para você conter nessa rotulagem e para você possuir no seu sistema, no seu procedimento de rastreabilidade.
Então, lembrando que todos os produtos certificados, eles devem ser rastreáveis, até porque essa instalação de produção já autorizada pela NSF, e ela envia uma formulação, ela envia um rótulo que vai ser previamente autorizado. Então, informações suficientes, elas têm que permitir que eu determine a rastreabilidade e ela deve aparecer nessa rotulagem aí do produto. Seja ela lá na embalagem, no recipiente, no conhecimento de embarque, ou outro tipo de documentação que vá acompanhar esse produto. Mas, no mínimo, os seguintes aí, as seguintes informações, elas devem ser contidas. Por exemplo, o nome de empresa, a designação comercial, que são exatamente os dados aí que vão ser contidos na lista oficial, lá no White Book. O identificador de produção, por exemplo, o código de lote, a data, o próprio local de produção. Então, minimamente, para você ter e atender aí esse item de rastreabilidade, você tem que conter esse tipo de informação. Mas também existem outros métodos alternativos para demonstrar essa rastreabilidade do produto, mas isso até requer uma revisão prévia e uma autorização da INSF para estar atendendo a esse método alternativo. Então isso aí ele é muito específico e alinhado com as políticas aí da INSF. Falando de formulação, outro requisito importante aí, quando a gente está falando dessa certificação 21469, a gente entende que as formulações é um ponto super importante e que são informações que elas têm que estar atualizadas, até porque a gente vai verificar essas informações que foram passadas durante a auditoria. Então, quais são, né, essas informações aí da formulação? Quando a gente fala formulação, realmente é aquilo que vai compor ali o produto, é aquilo que realmente vai fazer parte daquele lubrificante que a gente vai produzir aí. Então, informações de formulação. O que a gente precisa ter? Nome de fornecedor, do componente que vai entrar ali em contato e vai compor esse produto, o nome do ingrediente, o nome químico, CAS, a designação desse ingrediente, a porcentagem da composição desse ingrediente. A gente vai até conversar um pouquinho mais ali para frente, que é super importante esse item de composição, da porcentagem de composição, o certificado de análise, a referência regulatória apropriada aplicado a essa formulação. Então, se o produto ele for registrado já no H1, a NSF vai utilizar essa informação que já tem na base de dados para dar início a essa certificação 21469. E qualquer atualização da fórmula que seja aí conduzida pela empresa, ela vai ter que ser revisada pela NSF e a empresa ela terá que ter uma prévia autorização para revisão dessa fórmula. Então, o que é interessante, né? Sempre quando for definir isso, você ter aí fornecedores alternativos já previstos para que você não tenha problema. Quando a gente fala aí da composição, você realmente tem uma faixa de uso para você não ter nenhum tipo de imprevisto relacionado a isso. É muito importante, toda vez que a gente falar de certificação ISO 21469, os elementos que vão compor esse produto, ele tem que estar na base deste regulamento do FDA, que é o US 21 CFR 1783570. Então,
para a certificação 21469, ele tem que estar previsto dentro deste regulamento. Isso é super importante para os produtores quando forem querer registrar o seu produto, que verifiquem a listagem e os componentes que nele estão sendo previstos aí para utilizar, e se eles vão estar de acordo com essa referência aqui regulatória. Como eu tinha comentado, nessa informação de formulação, que é um requisito prévio, onde essa formulação vai ser enviada para análise pela NSF, é aconselhável, gente, que a gente coloque um range do produto, da composição do produto, que vai fazer parte daquele lubrificante, até porque, para que a gente não tenha nenhum tipo de recusa. Porque, se vamos supor assim, coloquei o componente X 5%. Se eu não atender esse 5% no teste, ele pode ter a sua amostra recusada. Então, é indicado que sempre tenha um range aí dentro do permitido e a gente não tenha problema com essa questão do teste. Até porque a gente vai falar um pouquinho aí do teste um pouco mais para frente, e a gente vai ver que é um teste comparativo com aquilo que você descreveu. Então, se você está falando que você tem 5% daquele componente, quando você fizer o teste, você tem que estar 5% igual ao que você descreveu na fórmula. Bom, falando dos testes, nós temos aí as principais amostras, as amostras elas são submetidas a um teste de espectrofotômetro de infravermelho para realmente verificar a identificação desses componentes. Então, ele vai comparar aquilo que você descreveu com aquilo que está sendo analisado, com os resultados daquilo ali da amostra que você analisou. E o que vê nesse teste? Essa consistência mesmo dos lotes sobre o tempo, aí de duração, e até critério de aprovação maior que 97%. Falando de requisito das amostras, inicialmente a gente tem que enviar aí 2 amostras, tá? Uma vai ser para avaliação inicial desse fabricante e uma para ficar lá como teste para referência. E anualmente são selecionadas amostras aleatórias e testadas com base nesse histórico anual. Então, há um requisito de amostragem e há um teste que é feito nesses produtos. Um documento aí, um requisito que é obrigatório o envio e até mesmo previamente aprovado é o Risk Assessment. A gente vai falar, o Risk Assessment para óleo, para lubrificante, será que isso aí é igual a um HACCP? Boa pergunta. A gente vai entender um pouco o que seria esse Risk Assessment aí. Então, bom, basicamente, um Risk Assessment ele tem que conter aí as medidas e controles para prevenções de contaminantes que podem aí estar alterando o produto. Ele vai ter lá as retenções de qualidade, o período para usar o produto, ele tem que prever o uso indevido do material, tem que pensar aí nas não conformidades ou nas alterações de processo que possam alterar ou até comprometer, né, a produção desse produto. E o que a NSF verifica? Então, ela vai verificar aí as estratégias mesmo da empresa para como que elas vão, né, mitigar aí e controlar esses riscos de contaminação baseado na parte de higiene. A NSF vai verificar todas as tratativas das não conformidades levantadas e antes da certificação,
esse Risk Assessment ele deve estar completo e ser de forma funcional. Então, um exemplo aí de um Risk Assessment, realmente, para o pessoal da indústria de alimentos, que já tem um pouco mais de vivência com o plano HCP, é muito similar. Então, aqui, a gente vai levantar todas as etapas do processo de produção desse óleo lubrificante, então, incluindo as entradas aí de matéria-prima, dos componentes que vão fazer parte dele. A gente levanta os potenciais perigos que foram identificados naquela etapa do processo, seja biológico, baseado no químico, no físico, a causa do risco. Então, o risco a gente faz através lá da probabilidade de ocorrência versus a severidade e determina as suas medidas de controle. Então, esse aqui é um material, até ele é enviado para o fabricante desse lubrificante. Então, anteriormente, a partir do momento que ele fecha, que ele assina, né, essa aplicação aí com a NSF, ele recebe essas orientações, esse guia para como conduzir um risk assessment. Então, aqui a ideia realmente é mostrar um pouco como a gente faz essa avaliação do óleo, né, do lubrificante, e como é conduzido esse certificação. Lembrando que os componentes aí que são específicos para essa análise de risco, realmente é a identificação de cada etapa ali do processo, identificação do perigo, do possível perigo e a determinação do risco, a causa do risco, lembrando aí a análise de risco, a severidade versus a probabilidade, e os controles de mitigação daquele perigo para cada etapa do processo. Lembrando que há algumas etapas muito importantes que nós temos que considerar quando a gente for analisar e quando a gente for determinar essa análise de risco na nossa produção. Então, por exemplo, formulação ou ingredientes. Então, todas as fontes de materiais que vão compor o meu produto, eu não posso deixar de avaliar nesse documento. Então, aquela parte lá, a validade do lubrificante. Então, vai ter um impacto ali. Então, não posso considerar no meu risk assessment. A duração do produto, o uso indevido que estava previsível, né, e do produto. Então, realmente, basicamente são algumas etapas na qual a gente não pode deixar de considerar e que são importantes para conduzir essa análise de risco. Falando aí da auditoria e conformidade, aqui a gente já está na etapa da auditoria, né? Então a gente está agora, vamos verificar se tudo aquilo ali que a empresa incluiu nas documentações estão em conformidade com as políticas da NSF e com a ISO. Então, o que a gente vê? Passo a passo da produção, a gente vai ver todas as práticas que foram utilizadas para minimizar a contaminação do produto, seja ela durante uma mistura, seja ela durante um invase, seja ela durante um transporte, verificação aí dos containers de produtos a granel, os próprios equipamentos de transferência. Então, realmente relacionados à parte das boas práticas de fabricação. Vamos verificar a parte de revisão de registros de limpezas, a parte de qualificação de fornecedor importante. Vamos ver também a parte de matéria-prima.
embalagem, ingredientes que estão sendo utilizados nessa fabricação do produto certificado e ver se aquilo ali que você está utilizando, ele está atendendo aquela especificação que foi previamente aprovada. Vamos ver as questões dos lotes, se está de acordo com a formulação registrada e autorizada. Requisitos de rotulagem, então verificar se todos os produtos certificados estão atualmente aprovados. Vamos ver se também os requisitos do uso da marca estão devidas. Registro de liberação do produto. Vai ver também se a avaliação de risco ela foi previamente aprovada, se está englobando todas as instalações certificadas. Vai conduzir a coleta da amostra quando aplicável, porque em alguns casos não necessariamente, e levar em consideração que realmente o objetivo dessa auditoria é verificar se aqueles requisitos ali das políticas de certificação da NSF em relação à certificação ISO 21469 estão sendo atendidas. Além disso, o escopo da auditoria ela pode ser aí ditado por medidas corretivas ou preventivas, ações ou outras medidas até necessárias para minimizar aqueles perigos identificados na avaliação de risco. E como que funciona a frequência aí de auditoria? Então, diferente de alguns protocolos reconhecidos pelo GFSI, a gente sabe que até tem aquela questão, que dura um ciclo de 3 anos. O que a gente tem que entender é que a certificação, ela é a cada ano, então ela é de forma anual. A primeira certificação, ela vai ser anunciada. A partir daí, das demais certificações, ela acaba sendo de forma não anunciada. Lembrando, gente, que a auditoria ISO 21469 ela pode ser simultâneas com outras auditorias da NSF. Então, por exemplo, está indo lá para auditar 9001 e engloba o escopo da 21469. Pode acontecer de uma auditoria, até para exemplificar um pouco aí essa questão da frequência de auditoria, você pode ter tido auditoria num determinado mês e a auditoria ela vir num outro mês do ano subsequente. Como que seria isso? Tivemos aqui o certificado em junho de 2020 e no outro ano, essa segunda auditoria não anunciada, ela vai ser em janeiro de 2021. Então, não necessariamente essa frequência de auditoria ela tem que ser ela tem que esperar esse prazo de um ano. Então, as empresas aí, assim, anualmente vão receber essa auditoria, a menos aí que haja formulação não autorizada e alterações aí que possam ser consideradas como falha no teste do produto, ou até mesmo, gente, ou em outras instâncias de não conformidade, a NSF em si, ela até se reserva assim, o direito de, de adicionar auditorias para monitorar essa conformidade com todos os requisitos aí da NSF. Então, acho que isso é um ponto bem importante quando a gente está falando aí de certificação de produto. O que é uma vantagem para a pessoa que vai aí ter, que vai alcançar esse objetivo dessa certificação? A NSF atualmente ela trabalha com uma plataforma no qual vai conter todas as informações aí da sua auditoria inicial versus a sua auditoria anual. Inclusive,
todas as não conformidades, as ações corretivas, todas as informações, elas ficam nesse banco de dados. Inclusive, a partir do momento que esse cliente ele pagou esse application aí, já é gerado uma conta, um login, uma senha, no qual ele consegue ter acesso a essas políticas da certificação para ele estabelecer as medidas para preparar a planta para estar recebendo essa auditoria. Então, basicamente, a NSF ela não é uma auditoria que vai largar você na mão, então ela está acompanhando o cliente em todo o processo de certificação, desde a parte do início da auditoria, que são as revisões dos documentos, os testes anuais, a verificação da consistência do produto, aquilo que a gente determinou, que ficou especificado, e a rotulagem. Então, a gente vê aí um acompanhamento contínuo por parte da NSF. E o que difere aí o programa 21469 do registro H1? Então, isso que era o que eu tinha comentado lá no início da nossa apresentação. Eu acho que aqui ele exemplifica bem os itens que estão dentro da certificação 21469 do registro, somente do registro H1. Então, o que difere a 2469 principalmente dos demais programas de garantia do produto, como esse programa aí não for de compounds H1, é o fato que os programas eles garantem basicamente que os componentes e os ingredientes estejam de acordo com os preceitos e níveis toxicológicos aceitáveis para considerar o produto como food grade. Porém, não garante que o método de fabricação não oferte risco adicional ou acessório ao produto, que é exatamente o que a certificação 21469 ela vai fazer. Então, na 21469 ela vai ter testes anuais, auditorias contínuas. A aplicação aqui ela acrescenta aí o fato do cosmético, farmacêutico, até parte de alimentação animal. E uma grande diferença seria o uso do logo. Então, aqui é aquele exemplo que a gente tinha comentado do H1. Aqui nesse slide, a gente cita aqui os principais recursos que nós podemos utilizar como base, como uma referência regulatória para parte desses lubrificantes. Interessante, até as pessoas também nos perguntam, há algum limite tolerável para contaminante químico? Então, isso é bem interessante a gente ter com a gente, que essas referências, elas possuem muitas informações relacionadas à parte de lubrificantes. E ainda mais, eu gostaria só de acrescentar aqui que dentro do nosso website aqui no Brasil, nsfinternational.com.br, a gente possui aqui uma página, né, um link, onde descreve também as certificações de produto que a gente pode ter mais informações específicas, há outros standards para outras aplicações, no qual a gente também a gente conduz aí essa certificação de produto. Então, basicamente, eu gostaria a gente está chegando ao final aqui da apresentação, eu queria realmente, a gente queria trazer essa ideia do como funciona a certificação 21469, da importância dessa certificação no uso dos produtos já certificados pela parte das indústrias, e até mesmo abrir esse leque aí para os produtores
né, para os fabricantes desta possibilidade de agregar esse segmento ao seu portfólio aí de produto. Então, foi um overview geral. Realmente é muito assunto para falar em 1 hora. E acho que agora a gente vai aí para a rodada de perguntas. Uau, Vini, que apresentação super completa. Muito obrigada. Eu aproveito também para informar que nós recebemos um número grande de perguntas. Então, as que a gente não conseguir responder agora, nessa sessão, serão enviadas para vocês por e-mail respondidas, tá? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Só um minuto. A primeira pergunta é: se a auditoria ocorrer no dia 20/6, a outra auditoria vai ocorrer no dia 20/6 de 2021? Qual é o prazo para que isso ocorra? Isso foi até algo que eu comentei, né, sobre a data de aniversário da certificação. Então, levando em consideração que você certificou no ano de 2020, não necessariamente a sua próxima auditoria ela tem que ser até aquela data até a data do seu último certificado. Então, por exemplo, nesse caso aí que citou do dia 20, então ela pode acontecer no dia 20/6 de 2021, mas ela também pode acontecer anteriormente. Isso vai ficar de acordo com, vai ficar a critério da certificadora. Beleza. A nossa próxima pergunta aqui é: o certificado ISO 21469 é reconhecido mundialmente? Sim, é reconhecido mundialmente, ele tem um escopo global e aceito em todos os territórios. Ok. Aí a próxima pergunta aqui é: o registro o registro H1 da NSF tem prazo de validade? Boa pergunta, Priscila. O registro H1 não, mas ele tem um custo de manutenção anual e é necessário que isso aí sempre esteja atualizado com os dados do produto para que não tenha nenhum problema. Então não, mas há essa manutenção anual que ocorre. Ok. Próxima aqui é: no Whitebook constam as empresas certificadas pela ISO 21469? Ou o Whitebook é um acervo geral para produtos de diferentes categorias? Boa pergunta. O Whitebook ele é realmente exclusivo para os produtos do programa de registro Non-Food Compounds. A lista das empresas e produtos que são certificados pela ISO 21469, elas estão naquela listagem lá específica da 21469. Ok. Próxima. A ISO 21469 é uma certificação para fabricantes de lubrificantes ou certificação para produtos? A 21469, como eu comentei lá com vocês, ela é uma certificação a nível de produto. Então, ela somente é válida para os produtos que são listados na fábrica e não para a fábrica em si. Então, quando eu comentei lá daquela questão lá da fábrica ter já o sistema de gestão de qualidade, dentro do escopo desse sistema de gestão da qualidade, ele tem que estar previsto a produção desses produtos. Então, a 21469 ela é uma certificação a nível de produto. Perfeito. Próxima aqui. Além da NSF, existe outro tipo de regulamentação para lubrificantes de grau alimentício? Além da NSF, você pode repetir, por favor? Posso. Além da NSF, existe outro tipo de regulamentação para lubrificantes de grau alimentício? Bom, além da NSF, a nível
do Brasil. A gente sabe que todos aí os lubrificantes de grau alimentício que vão ser comercializados de forma local aqui, ele tem que conter o número de registro da ANP. E com essa nova resolução aí, 804, ela foi publicada para realmente garantir esse registro junto com a própria Agência Nacional de Petróleo. Então, na verdade, junto dessa resolução, o cliente deve certificar o produto na ISO 21469, entendeu? Então, é como se um tivesse relacionado ao outro aí. Respondi a pergunta, Pri? Me enrolei aí nessa. Não, respondeu sim. A gente só tem tempo, Vini, para mais outras 3 perguntas. Então, eu vou falar para o pessoal continuar mandando pela sessão de perguntas as dúvidas e a gente vai responder depois, tá? Nós estamos recebendo um volume muito grande de demandas de perguntas. Legal. A próxima que eu tenho aqui é a seguinte: gostaria de saber se a notificação de lubrificantes possui prazo de vencimento. Qual a frequência da renovação para a certificação na ISO 21469? Bom, a certificação em si da ISO 21469, ela tem aí a vigência do ano letivo, né? No ano letivo. Então, todo começo de ano é cobrado uma anuidade para manutenção dessa certificação, incluindo as auditorias anuais, os testes de espectrofotômetro que eu comentei e a reavaliação desse risk assessment, tá? Então, ele anualmente aí, todo ano ele é cobrado essa anuidade. Ok. Aproveitando só para dar mais um aviso, a apresentação de hoje, juntamente com as respostas, ela será enviada para vocês por e-mail e também essa gravação do webinar de hoje ficará disponível em nosso canal do YouTube. Então, para as pessoas que estão fazendo essas perguntas, vocês terão acesso à gravação do webinar de hoje para rever quantas vezes vocês quiserem. Vini, próxima pergunta. Para a certificação de ISO 9001, serão considerados certificados de outros organismos certificadores ou apenas com a NSF? Sim, vale qualquer certificado de qualquer organismo certificador que esteja acreditado para conduzir essa auditoria e esse certificado aí de sistema de gestão de qualidade. Perfeito. Então, chegando aqui à nossa última pergunta. Quais são os documentos mínimos que devemos receber, avaliar e apresentar em auditorias para testarmos a segurança do lubrificante H1? Então isso aí é uma pergunta bem específica aí para o fabricante, né, do lubrificante. Então, os documentos mínimos aí que o cliente deve apresentar ao auditor são o certificado de análise dos fornecedores, as ARFs, que são formulários fornecidos pela própria NSF, o Risk Assessment atualizado. Então, para o usuário do lubrificante, a gente está falando aí dos documentos mínimos, é a comprovação de que o produto utilizado ele tem aí o certificado ativo, né, da 21469, e o fabricante pode e deve fornecer essa ERF para o consumidor, tá? Então, vocês podem cobrar para quem é o usuário desse lubrificante, este documento do próprio fabricante aí do lubrificante. Perfeito. Mais alguma? Não temos tempo para mais perguntas, infelizmente. Vini, eu queria saber se você tem mais alguma consideração ou se pode encerrar. Não, Priscila, eu queria agradecer. Aqui a gente vai deixar até o contato do Lucas, que, como você falou, é o responsável pelo programa aqui no Brasil, e também o e-mail do nonfood@nsf.org, no qual mais dúvidas comerciais, mais suportes técnicos podem contar conosco.
Eu acredito que neste momento aí a gente já deu uma boa visão do que é a certificação ISO 21469, qual que é a grande diferença do registro Non-Food Compound da NSF. A gente também mostrou aí as principais ferramentas de como a gente pode obter essa informação, né, do nosso fornecedor. Então, eu acredito que essa visão geral aí dessa certificação a gente conseguiu alcançar. E para qualquer suporte, qualquer ajuda, realmente entrar em contato conosco, que a gente vai estar muito feliz de poder ajudar. Perfeito, muito obrigada. Então, em nome da NSF International, eu agradeço sua audiência e pela excelente resposta que tivemos a este webinar. Convidamos você também a continuar participando das próximas sessões que iremos programar. E mais uma vez, lembre-se de que a sessão completa de hoje estará disponível em nosso canal do YouTube para que você possa revisá-la e compartilhá-la quantas vezes quiser. De nossa parte, nos despedimos, desejando a todos uma excelente semana. Até a próxima sessão.